Boa tarde, gente, boa noite, bom dia para todo mundo. Aqui eu quero apresentar para vocês o Enzo, o Sr. Luciano, a Dona Yolanda, lá de Guma, aqui em Koizumi, Otachi. Eles vieram aqui para Andes porque o Enzo passou na faculdade, né? Qual faculdade você passou, Enzo? Como chama? Yuno, exatamente. A faculdade que o Enzo passou é uma faculdade... Você vai fazer o curso de quê? High Performance Motorsports Technology. High Performance Technology Program, gente. O que é isso, né? Traduzindo, né? Na verdade, ele vai fazer uma parte de engenharia mecânica para poder trabalhar com os carros da NASCAR. Da NASCAR e de outras empresas também que podem ser. Carro esportivo, no Carro geral. esportivo, né? Gosta de carro esportivo? Seu pai também gosta bastante. Deixa só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho é de família. Não é que eu sei. Acho que desde que nasceu, o Enzo, pelo que eu acompanho, assim, já tem postagens assim, de carro que fala de corrida, tudo, né? Era um sonho familiar, né? Sim. Sonho familiar, né? Desde criança. Desde criança. Desde criança. Que bacana, que Saiu bacana. com o Hot Wheelzinho, aí você aumenta as miniaturas um pouquinho maior. Mas que bom, porque na verdade o sonho do pai acabou transformando, de certa maneira do pai, acabou transformando no sonho que a família realizou, né? Mas o senhor quis fazer isso ou não, assim, pro senhor? Eu no Brasil, Sim. quando eu terminei o segundo grau, eu prestei para FEI, Sim. na época era Faculdade de Engenharia Industrial. Também um curso parecido, Engenharia Automotiva. Sim. No caso dele, o curso dele é mais especializado, né? Esse. Mas assim, é o mesmo caminho. Aí na época eu resolvi trancar a matrícula para vir para o Japão. Sim. Tô aqui até hoje. Quantos anos? 20? Quantos anos? São 33 anos esse ano. 33 anos. 33 anos, gente. 33 anos aqui no Japão. É tempo pra caramba, né? Mas aí, deixa eu só baixar um pouquinho aqui, assim fica um pouco melhor. Gente, não liga minha careca não, é porque eu perdi uns cabelinhos aqui por causa do Enzo aqui. Quando eu tava fazendo o processo desse garoto aqui. O pessoal fica assim, vou ter que dar careca. Fala, gente, vocês não sabem, meus alunos que me dá muita dor de cabeça aqui. Mas assim, mas que bom, né? A gente agradece, né, aqui na Frida por vocês terem vindo. Parabenizamos o Enzo pela aprovação, né? Olha, que é a carta de aprovação do garoto, gente, né? Eu acredito que isso aqui é uma... A gente tinha um cuidado muito grande com o caso do Enzo, porque a gente sabia que era um plano que envolvia a família, que não era só ele que queria. Então, assim, como a gente sabia que era a família, o Sr. Luciano trazia todos os documentos do Enzo, tudo colocado numa pastinha arrumadinho um por um, né? E tinha toda a parte, quando a gente pedia algum documento, tanto o Sr. Luciano quanto o Enzo, eles faziam tudo assim, com a maior agilidade possível. Isso ajudou bastante a gente a conseguir ajudar ele a conseguir a aprovação lá nos Estados Unidos, né? Então, agora que você vai pra lá, daqui a 2 semanas você vai? 2 semanas. 2 semanas, né? Como é que o coração tá, Dona Yolanda? Não. Mãe, né? Mãe é mãe, né? É verdade. Mas aí o Enzo já sabe cozinhar? O suficiente. Suficiente. Tá fome ou não vai passar? Passar fome Ah, a gente tem passa. hambúrguer lá, tem de todo lado lá, né? Apesar do fast food. Tem fast food lá. Fome vai passar. Tá bom. Gente, então é isso o caso do Enzo, né? Eu queria que você deixasse uma palavra para as pessoas que têm interesse em fazer, seguir um caminho como o seu, que você, rapidamente para passar um pouquinho da história do Enzo, ele estudou em escola brasileira, na escola Nippaku Gakuen, né? Nippaku Gakuen lá de Koizumi, né? Exatamente, né? Da Dona Mayumi, né? Que a Dona Mayumi foi a diretora à época lá. Um abraço à Dona Mayumi se ela estiver nos vendo. Obrigado pelo suporte também que a senhora ofereceu à questão da documentação do Enzo, foi muito útil. E o Enzo, ele se esforçou, fez alcançou todos os requerimentos para poder fazer a faculdade e felizmente com a ajuda de muita gente, né, ele conseguiu. Teve muita gente, na verdade não foi só uma ou outra pessoa, foi uma trupe que pôde ajudar o Enzo a conseguir isso, né? Mas você que veio de uma escola brasileira para poder entrar agora numa universidade americana, como que foi esse processo? O que você tem a dizer sobre isso para os jovens que podem te ouvir? Paciência, tem que ter muita paciência, porque é um processo demorado, tá muito documento, e às vezes dá algum problema em alguma empresa, tudo você tem que remandar aqui, tem que ter paciência e fé, porque senão, resiliência, porque senão se desistir no meio do caminho é bem provável que acaba se arrependendo no final. Foram mais de 2 anos nessa busca, né? Foram mais de 2 anos. Eu lembro que a primeira vez que nós nos vimos foi numa feira de educação do consulado
E foi lá que eu vi. Tem uma foto da gente lá, que o fotógrafo tirou nossa lá. Eu queria depois eu até ver se eu consigo achar, mas assim, em que vocês estavam lá, e eu lembro do Sr. Luciano indo lá pegar as informações, você estava lá junto. Se o senhor me permite, aquela feira da educação foi de uma ajuda enorme, porque era um momento assim de dúvida, né? Sim. Fica aqui como que o que a gente queria que ele estudasse. Sim, e aquele era um momento que você ainda não sabia o que fazer, o que procurar. Sim. E foi quando a gente teve o primeiro contato, a gente conversou bastante. Sim. Aquele dia. E a partir daquele dia, assim... Abriu um pouco. Abriu totalmente. Eu lembro porque o senhor tinha bastante interesse, e assim, outros pais foram lá, conversaram conosco, a gente sabe que é um processo longo, mas assim, uma das coisas que facilitou muito para o Enzo foi que a família esteve envolvida desde o dia 1. Então assim, eu acredito que desde o começo, praticamente quando você estava no ventre da Holanda lá, a família já tinha um plano lá. E nesse começo, você está com 18, 19? 21. Só tem a cara de jovem, gente, 21. Mas assim, a família já vem trabalhando desde o início, praticamente desde o momento do comecinho, quando ele era jovem, todos têm trabalhado focado nesse objetivo. Porque uma faculdade nos Estados Unidos não é barato não, gente. Não é um processo muito barato não. Mas o Sr. Luciano veio guardando, veio economizando, veio trabalhando, a Dona Yolanda também ajudando todo mundo, né? E o Enzo agora na reta final também, né? Enzo teve que todo mundo se dar as mãos. E o Enzo conseguiu fazer desse objetivo uma realidade. A gente não fala que é sonho, porque sonho pode dar errado, né? Então, assim, esse foi um objetivo, né? O Luciano teve um objetivo, falou assim, não, nós vamos entrar na faculdade lá, e o Enzo conseguiu. Então, também o pessoal, tanto é que no dia que você passou, te falar uma confidência, né? No dia que você passou a noite, eu fiquei sabendo, acho que era de noite, não sei se eu liguei pro senhor. Era uma terça-feira já. Ou pro Enzo, acho que eu falei primeiro pro senhor no dia. Foi. Só que eu vou ter que passar uma confidência pro senhor, falar um segredo. Na verdade, eu fiquei sabendo disso, acho que era por volta de 10 da noite. Mais ou menos, só que eu queria falar para o Enzo ou para o Sr. Luciano assim, em viva voz, porque eu sei que para eles era muito importante. Só que teve uma pessoa também que eu tive que ligar antes para poder passar essa informação do senhor. Eu peço desculpa, mas foi o pessoal do Consulado Geral do Brasil em Tóquio, na pessoa da Marci. Eu liguei para ela à noite e falei, Marci, preciso falar com você. Era 10h30 da noite, lá 11 horas da noite, ela, eu posso te ligar? Ela falou, pode, claro, né? Acho que deve ter ficado assustada lá no impacto. Aí eu peguei e liguei pra ela, falei, Marci, eu quero te falar uma notícia boa. Ela falou, que bom, eu preciso. Eu falei, pois teve uma feira de educação que nós fizemos lá em Guma, e através dessa feira de educação, nós tivemos um resultado positivo para aprovação do Enzo para poder estudar nos Estados Unidos. Então, às vezes a gente participa desses eventos, muita gente acha que não vai ter resultado, coisa e tal. Tem. Sempre tem resultado, né? Então, o Enzo, por exemplo, foi para uma universidade americana. Nós tivemos um cidadão japonês que participou de uma feira de educação em Caria conosco esses dias, e hoje ele é nosso estudante, ele estava aqui antes dos senhores, quando os senhores estavam aqui, né? Então ele foi lá, assistiu a nossa palestra, conversou conosco, tudo, e começou a estudar conosco. Então, esse tipo de evento, eles ajudam, né? E no caso do Enzo, ele ficou sabendo isso, né? Mas você falou para a pessoa ter paciência, resiliência e perseverança também. Teve um momento de dificuldade? O tempo todo. Tadinho do menino. Foi fácil dele, não, né? Qual foi o momento mais difícil pra você? Quando teve que arrumar os documentos? Teve aquela hora que teve que rearrumar os documentos quando eles perderam, tava fazendo a verificação. Lá na... Aquela parte foi difícil. Porque os documentos do Enzo, para poder validar, a gente teve que enviar os documentos dele para uma agência avaliadora no Canadá. E a agência perdeu os documentos do Enzo. A agência perdeu os documentos dele, enviados pelo próprio senhor Luciano lá de Guma. Ele foi lá, enviou os documentos e a agência simplesmente perdeu os documentos. E aí foi um momento que poderia, naquele momento, talvez, pelas dificuldades, que são de vários fatores, talvez o Enzo poderia... passou um pouquinho mais de pressão, né? Passou um pouquinho de pressão, mas no final deu tudo certo, né? Então, gente, é isso. Luciano, em nome da Freedom, gostaria de parabenizar o senhor pelo filho, pela organização que o senhor como chefe de família teve, que o senhor pôde
fazer toda a vida do senhor se afunilar para poder conseguir a aprovação do filho do senhor. Eu sei que esse é um objetivo, né? Assim como para nós aqui na Freedom e para mim pessoalmente, a faculdade é um objetivo. Eu acho, vejo que para o senhor e para a Irlanda também, né? Assim, e o Enzo, ele é resultado do trabalho e da força de ambos, né? Os dois é que se esforçaram para poder conseguir isso. Então, de parabéns, que nós tivéssemos mais famílias como a do senhor aqui no Japão, que pudesse focar nos filhos e não deixar tudo para a última hora. Porque muita gente quer deixar tudo para a última hora, vai empurrando com a barriga e não dá certo, né? No caso do Enzo, não. Apesar do Enzo estar com a barriguinha agora, né, Enzo? E eu também, né? Mas aqui é todo mundo, né? Mas, enfim, gente, parabéns novamente. Yolanda, obrigado por ter vindo também tão longe, né? Viagem longa, né? Quanto tempo de viagem, Yolanda? 6 horas? 6 horas de viagem. 6 horas de viagem. Eles vieram aqui para poder pegar os últimos documentos, né? Para poder embarcar com tranquilidade. E agora a gente vai estar esperando o Enzo até quando ele chegar lá nos Estados Unidos, estiver lá, pisar na faculdade, falar, eu tô aqui, a gente vai estar tranquilo, né? Porque nosso atendimento tem que ser do início ao fim, né? Então tem que ser lá na feira de faculdade, nós fizemos a parte da avaliação, da recomendação das faculdades, da parte da verificação da documentação, né? A parte de algumas traduções que tiveram que ser feitas, né? A parte também de solicitações, às vezes, para faculdades, instituições, a parte da avaliação, o que mais nós temos? A parte da passagem, o visto, e reserva de hotel, tudo. O professor Fernando fez até reserva do hotel, né? Mas tá bom. O importante é que ele vai chegar lá, vai ter o transfer, né? Também tem que fazer o transfer. E aí ele vai poder... O pai dele vai deixar ele lá no aeroporto. Eu sei que vai ser um momento de bastante emoção, né? A gente sabe, a Dona Yolanda vai ficar... Mas é um momento delicado, mas é um momento que a família se preparou a vida inteira. Então a gente fica muito feliz de que o Enzo possa ser o resultado disso. Porque tanta família que fica com os filhos perdidos aí, e a família do senhor conseguiu ter isso. Então, só por isso a família do senhor já é uma família vencedora, né? Os 3 já são vencedores, né? E agora o Enzo vai chegar lá, vai ter que fazer bonito os carros americanos lá, né? Tem que se esforçar agora. Vai conseguir. Tem certeza. Tem que pensar positivo. Pensamento positivo muda tudo, tá? Senhor, novamente obrigado, senhor. Se o senhor permitir, como pai, falando assim para o consulado, essas feiras de educação ajudam muito mais do que o pessoal possa imaginar. Verdade. Tudo isso que eu estou falando, a gente passou, né? A gente, num momento de dúvida, de repente, aquele dia que a gente conversou, o senhor foi muito atencioso. Agradecer a Freedom, a equipe da Freedom e ao professor Fernando, porque foi um trabalho braçal, literalmente. Tanto de coisa aqui, gente. Pela paciência, pela atenção, pelo carinho. Acho que em algum momento o senhor fez até a mais do que foi. A gente sabia que o senhor foi contratado e assim, cada um tem a sua experiência, cada um tem, mas eu como pai eu recomendaria assim, em casos como esse, procurar uma ajuda profissional. Ajuda, assim... Fazer tudo sozinho seria complicado. É complicado. É difícil. Mesmo que você fale inglês um pouco, assim, o fuso horário é diferente, entra fator emocional, é muita coisa. Então, assim, para quem pode procurar alguma forma de procurar uma ajuda profissional, um acompanhamento, uma assessoria, porque faz diferença. E eu sei que faz diferença. Nós tivemos momentos assim que nós pedimos pro Enzo às vezes preencher alguns documentos, né? E assim, é jovem, né? Então assim, ele pegava e escrevia os documentos lá todos, com a linguagem de jovem, né? Aí eu chegava pra ele, não, Enzo, não é assim não, você tem que fazer mais direitinho, tem que fazer assim. Aí eu chegava, melhorava lá a apresentação, as redações que ele teve que fazer no caso por uma outra aplicação. Mas assim, foi um processo bastante complexo. Mas foi um processo assim que, para nós particularmente, aqui na Freedom, nós sabíamos que era um processo desde o início que envolvia a família inteira, não apenas o aluno. Então, a gente colocava toda a equipe aqui da Freedom de plantão para poder falar, olha, é um caso que tem que ter prioridade porque não envolve apenas o aluno. Todo caso é importante, mas assim, nesse caso particularmente a gente teve um carinho muito grande porque a gente sabia que aquilo era um plano que a família tinha feito a vida inteira. Né? Não era assim do início, foi uma coisa que foi da vida inteira, praticamente quando o Enzo nasceu, o senhor falou, quero que esse menino vai trabalhar com carro lá nos Estados Unidos e pronto, né? E a gente sabia que tinha que ser feito o melhor possível. E daí, felizmente, apesar dos altos e baixos, o Enzo conseguiu a aprovação, mérito
dele, mérito do aluno, mérito da família, porque eles se esforçaram, planejaram, fizeram toda a preparação. Não tem como negar que se não fosse o senhor Luciano trazer toda a documentação arrumadinha, o Enzo fazer tudo que a gente pedia nos prazos corretos, teria sido muito mais difícil, né? Sempre há fatores externos, como o caso da avaliação, né? Sempre há fatores externos que às vezes podem nos prejudicar. Mas, no geral, deu tudo certo. E agora, o que a gente pode falar, 2 anos depois do processo inicial, né? Foram 2 anos certinhos do processo dele, né? Mas pelo menos o menino está aprovado. E agora, daqui 2 semanas, ele vai estar lá nos Estados Unidos, em Ohio, né? Vai estar lá dirigindo os carros americanos e vai estar fazendo lá arrumando os carros lá americanos e também tendo um conhecimento que vai poder permitir a ele alçar voos maiores. A vida dele mudou quando ele nasceu, não foi assim depois que ele entrou no curso de inglês ou assessoria nem nada, foi quando ele nasceu que a família dele teve um direcionamento e falou assim, nós vamos conseguir. Então foi nesse momento que mudou, tá? Então, dona Yolanda, meu obrigado, senhora, por ter vindo tão longe. Tá bom? Novamente, obrigado, senhora. Eu que agradeço. Enzo, Que esse aqui é o cara. Esse me tira uns cabelinhos. Ficaria até careca por ti, valeu a pena. Valeu a pena. também aqui. Nada, o senhor tem bastante. E só passar uma questão me permita passar uma questão de um drama pessoal. Nesse período, nós descobrimos que o senhor Luciano, pai do Enzo, ele teve câncer, né? Teve câncer do pâncreas, câncer do rim, né? E disso tudo já na etapa final, né? Para vocês verem, tanto que o caso dele foi delicado em todos os aspectos, que no final ainda, já tinha isso, mas nós só ficamos sabendo assim mais pro final, né? Lógico, quando ele foi fazer a operação. E aí, isso adicionava uma camada extra de sensibilidade ao caso dele, aquilo que a gente falava, não pode errar, porque a gente sabe que o senhor Luciano, como homem, dentro dele, ele planejou toda a vida dele para poder garantir o futuro do filho dele, em qualquer hipótese, né? Ele sabia que aquilo, ele falasse assim, ele falava para mim assim, eu vou para a mesa de cirurgia tal, mas eu quero agendar a entrevista do visto depois porque eu vou levar meu filho. Não importa como, né? Então, isso mostra o comprometimento da família, o comprometimento do senhor Luciano, que como homem, como pai, fez um trabalho excepcional. Aquele trabalho que nós nos inspiramos. E deveria ser seguido por todos, né? Então, se você, aluno, se você pai, mãe, tiver acesso a esse vídeo, siga o conselho do Enzo, que falou para vocês terem persistência, né? Dedicação, né? Experiência, fé, tem que ter bastante fé. Tem que ter fé também, né? Porque vai sofrer um pouquinho, né? Mas tá bom, gente. Então, o senhor Luciano vai voltar ainda para Guma, né? Eu sei que a viagem foi longa, 6 horas tanto de viagem. Vai voltar hoje? Como vai fazer? Vai voltar daqui. Daqui a pouco? Tem coisa pra fazer. Sério? Apresentação de karatê amanhã ainda. É mesmo? Vai fazer cara até amanhã. Vou ter que voltar já lutando lá, derrubando. Terminar de fazer as malas. Tem que treinar, tem que fazer as malas. Tem que comprar outras coisas, né? Tem que comprar os adaptadores, fazer tudo isso. As últimas etapas da viagem. É uma viagem que já... tudo corrido. Mas vale a pena. Quando você chegar lá, aí você vai olhar para trás assim, como pai, como professor, uma coisa que eu te falo, você vai ter isso sempre, porque é sempre olhar para trás, você lembrar, principalmente da sua família, que fez assim por você algo. E eu falo para você, eu vejo muitas famílias, porque o seu pai e a sua mãe fizeram por você, muitos carece a sensibilidade de muitos pais fazerem. Então assim, foi algo totalmente assim excepcional. Se o que os seus pais fizeram para você, você vai ter um trabalho muito grande de fazer para os seus filhos, porque os seus pais fizeram algo assim que é excepcional em todos os aspectos. Então, te proporcionar tudo que seus pais te proporcionaram, os cursos, as oportunidades profissionais. Assim, a gente sempre tem que pensar que geração após geração a gente tem que melhorar. Então, vai ser algo complexo para ti, mas boa sorte, eu sei que você já conseguiu algo bem grandioso e vai conseguir algo muito melhor no futuro. Gente, para não ficar muito longo, Se o senhor me permite. Claro. O senhor exaltou a nossa conquista, mas a gente tem que agradecer pai, mãe, tio Fábio, amigos, tio Roberto, tia Adelaide, tia Andresa, professor Denis, Sim, claro. professores de karatê, Midori-san, Exato. professores da escola Midori-san,
Todo mundo. Assim, é muita gente envolvida que ajudou um pouquinho aqui ou muito. O Enzo é um resultado, Muito de obrigado várias. a todos. O Enzo é o resultado de várias pessoas que tiveram a sua influência em determinadas áreas, em determinados momentos da vida dele. Né? Nós pegamos o Enzo agora mais pro finalzinho, mas podemos, né? Sabemos que muitas pessoas anteriores a nós passaram orientando o Enzo no melhor caminho. Todos fizeram o seu trabalho de forma melhor possível, né? No final, acabou que a gente teve que unir todo o trabalho de todo mundo, né? E aí a gente colocou tudo organizadinho ali, encaminhamos e deu certo. Vocês lapidaram de É como se o Enzo fosse um diamante, né? Cada um contribuiu com a sua parte lá, o Enzo foi um diamante, e aí nós tivemos só que lapidar e colocar agora, já está uma joia que vai estar brilhando, e vai dar muita felicidade para os pais deles, e vai ser uma estrela que vai poder guiar a vida de outros, né? E que poderão se inspirar no caso dele. Eu espero que esse vídeo possa alcançar jovens que possam se inspirar na experiência desse menino e que vocês consigam entender que assim, fazendo uma programação bem feita, se preparando, tudo é possível. Por mais que possa parecer difícil, talvez no começo poderia parecer algo impossível, né? Mas a senhora sabe, dona Yolanda, que até dentro da palavra impossível, a palavra possível está presente, né? Então a gente não pode achar nada, não existe essa palavra, né? Então a gente tem que, mesmo diante das dificuldades, a gente tem que ter resiliência, planejamento, sangue frio, né? Tem que ter sangue frio em certos momentos, a gente pode estar por baixo, mas faz parte, né? Nem todo mundo consegue estar sempre por cima, tá? Mas deu tudo certo. Aquela foto ali é da cidade de Nova York, tá? Eu espero que você um dia volte lá, vá lá para Nova York, tá bom? Uma cidade também bonita, né? Não apenas Ohio, né? Ohio não é tão distante, né? Mas assim, também não é tão perto. Mas você vai lá para Nova York, conheça os Estados Unidos, é um país muito bonito, tá? Aproveite lá, aproveite para conhecer os carros, né? Cuidado com as garotas de lá, tá bom? Essas aí, as americanas. Tá bom, então? Obrigado, gente. Obrigado, Luciano. Obrigado, Enzo. Até mais, gente.